Olá, pessoal! Dando continuidade aqui às noções básicas sobre gestão pública, no primeiro vídeo vimos que atentar contra os princípios da administração pública se constitui ato de improbidade administrativa. Você se lembra? Aí você deve ter se perguntado, que raios de princípios são esses? Vamos descobrir? Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, a gestão pública direta ou indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deve vincular-se diretamente aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que para facilitar a memorização chamamos de LIMP. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. O gestor público, em toda a sua atividade funcional, estará sujeito aos mandamentos da lei e exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar. Quando se trata da iniciativa privada, por exemplo, se a lei não proíbe, então é permitido, desde que esteja dentro dos princípios da ética, é claro. E quando se trata da administração pública, só se pode fazer aquilo que está estabelecido em lei, ou seja, um gestor público só vai do ponto A ao ponto B se houver uma lei que permita. Todos os atos do administrador público devem ter respaldo na legislação, sob pena de praticar ato inválido ou de responsabilidade disciplinar, civil e até criminal de acordo com cada caso. Princípio da impessoalidade. Todos são iguais perante a lei. Um gestor público trabalha para atender às necessidades da coletividade de forma imparcial, sem distinção de cor, etnia, gênero, classe social, religião, enfim. Todos são iguais perante a lei. O princípio da impessoalidade estabelece que o agente público jamais deve privilegiar seus amigos e sim desdobrar-se no princípio da igualdade, pelo qual o interesse público dos iguais deve prevalecer. Esse princípio atrela-se ainda a aspectos relacionados à publicidade e à transparência, que veremos mais adiante, os quais são imprescindíveis ao exercício da função pública, uma vez que esse deve ter sempre caráter cidadão, de tornar público tudo aquilo que seja do interesse público. Princípio da moralidade. A gestão pública deve estar embasada na confiança, na boa-fé, na honradez, não proceder de forma arbitrária por motivos ocultos ou subjetivos com desvio de poder. A atenção, a obediência e o respeito ao princípio da moralidade implicam que o gestor público paute seu comportamento nos vieses da conduta ético-moral voltada ao bem comum. Agir em desconformidade com o princípio da moralidade pode ser considerado como ato de improbidade administrativa também. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade refere-se à transparência e da idoneidade das práticas administrativas, vinculando a eficácia de sua aplicação aos objetivos aos quais destinam tais ações. Esse princípio é sustentado por diversos dispositivos legais relacionados ao tema em leis complementares e infraconstitucionais, tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. A publicidade determina que os atos e ações da gestão pública sejam feitas de forma legal, clara e passível de plena divulgação, o que permite aos cidadãos conhecê-los melhor e concede maior transparência a atos e ações administrativas do interesse da população. E por último, o princípio da eficiência. Esse princípio foi anexado pela Emenda Constitucional de número 19 de 1998 e impõe à administração pública, direta e indireta nos 3 níveis de governança, municipal, estadual e federal, a obrigação de executar suas atribuições observando regras de boa administração, com eficiência, bem como o dever de buscar exercê-la com perfeição, idoneidade e rapidez, maximizando os resultados e os impactos na coletividade e minimizando os desperdícios de tempo e de recursos. A eficiência na gestão pública está relacionada a práticas de celeridade, de efetividade, da qualidade, da eficácia e da economicidade, que deve estar presente em qualquer ato administrativo.
E existem ainda os chamados princípios do segundo grupo, com um embasamento infraconstitucional que se expressam na Lei de Responsabilidade Fiscal e que é de semelhante relevância, que visa dar solidez e segurança legal ao exercício da função do agente público em todas as esferas do poder público. Mas não vamos nos aprofundar muito nesses princípios do segundo grupo, não, talvez a gente volte neles mais para frente, mas por hoje, para não nos prolongar demais, vamos parar por aqui, tá bom? Deixe seus comentários, inscrevam-se e até a próxima. Valeu!